imagina a cena. É madrugada, o cenário é de um luto absoluto e o mundo de Maria Madalena parece ter acabado de desmoronar. Completamente destruído. Exato, totalmente destruído. Ela está ali, sozinha, diante de um túmulo vazio em Jerusalém, logo após a crucificação. E o tema central desta nossa análise profunda hoje é justamente o que acontece logo a seguir. É um dos encontros mais transformadores já registrados na literatura bíblica, que está lá no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 11 ao 18. E é uma passagem belíssima. Belíssima e profunda. O material que fundamenta o nosso estudo de hoje baseia-se em uma compilação bem rica de comentários exegéticos e teológicos. Vamos caminhar por insights de estudiosos renomados como D.A. Carson, Warren Wiersbe, Matthew Henry e também João Calvino. Pesos pesados da teologia. Sem dúvida alguma. E a nossa missão aqui nesta análise é desvendar as camadas de significado desse texto, compreendendo essa transição impressionante da tristeza mais profunda para uma revelação gloriosa e, além disso, entender como esse momento exato estabelece uma ordem inteiramente nova de relacionamento entre Cristo e os seus seguidores. Bom, esse é um texto que exige muita reverência e uma atenção bem cuidadosa aos detalhes. O que torna essa passagem tão fascinante é a maneira como ela entrelaça detalhes históricos muito precisos com verdades teológicas, verdades monumentais, eu diria. Não estamos apenas lendo um relato sobre o fim de um período de luto. É muito mais do que isso. Muito mais, estamos, na verdade, testemunhando a inauguração de uma nova era na história da redenção. Se a gente conectar cada detalhe descrito pelo apóstolo João ao quadro mais amplo das Escrituras, percebemos que nada ali é acidental. Desde a posição em que os anjos se encontram até a escolha das palavras específicas de Jesus, tudo carrega um peso eterno. E o primeiro passo para compreender a magnitude desse momento é olhar um pouco para a cultura daquela época. Isso é algo que me chamou muita atenção nas nossas leituras para hoje. O texto começa focando em uma mulher. Os registros históricos apontam que, no primeiro século, o testemunho de uma mulher tinha pouco ou nenhum valor legal em um tribunal, tanto no contexto judaico quanto no greco-romano. E, no entanto, olha só a escolha divina. Jesus escolhe aparecer primeiro a Maria Madalena e ele a encarrega de levar a mensagem mais importante da história aos apóstolos. É um detalhe que vai contra todas as convenções sociais daquele período. E esse aspecto cultural é uma evidência extremamente poderosa da veracidade do relato bíblico. Se conectarmos isso ao quadro apologético, percebemos que, se a história da ressurreição fosse apenas uma invenção, uma fraude elaborada pela igreja primitiva para convencer as pessoas, os autores jamais teriam escolhido uma mulher como a primeira testemunha ocular. Seria um tiro no pé, historicamente falando. Fazer de Maria Madalena a portadora dessa notícia seria totalmente contraproducente para persuadir a sociedade da época. O fato de os evangelhos preservarem essa narrativa demonstra um compromisso irredutível com a verdade dos acontecimentos reais. A graça de Deus subverte as expectativas humanas e eleva aqueles que a sociedade marginaliza. É algo maravilhoso de se notar. Além dessa questão do testemunho, há um outro costume da época que ajuda a dar um colorido maior a essa cena. O texto diz que Maria estava chorando intensamente. E lendo estudiosos como Warren Wiersbe, fica bem claro que não estamos falando de um choro silencioso, sabe? Daquelas lágrimas discretas no canto do rosto. Não, era um pranto aberto. Um pranto aberto e audível. A cultura judaica daquele tempo enfatizava a expressão audível da tristeza. Chorar significava lamentar em voz alta. Uma expressão de um sofrimento profundo e dilacerante. E era esperado que os enlutados visitassem o sepulcro por dias consecutivos para prantear. Então o choro dela era a reação muito natural de alguém que havia perdido seu mestre e agora acreditava ter perdido até mesmo o corpo dele. A dor dela era completamente genuína, e esse luto expressivo era uma exigência tanto cultural quanto emocional para a época.
A confusão e o desespero tomam conta da mente dela de uma forma avassaladora. E para quem nos ouve visualizar melhor o cenário que intensifica essa narrativa, vale muito a pena observar a estrutura física do túmulo. Essa parte da estrutura é fascinante. Sim, quando o texto descreve que Maria se inclina e vê dois anjos sentados, um à cabeceira e outro aos pés de onde o corpo de Jesus estivera, isso levanta algumas questões interessantes sobre a arquitetura do local. D.A. Carson explica que as estruturas dos túmulos de pessoas ricas no século I frequentemente possuíam o que a arqueologia chama de arcossólio. Arcossólio. E como funcionava essa estrutura na prática? Porque muita gente imagina um túmulo daquela época apenas como uma caverna vazia, escura, com o corpo jogado no chão. É uma imagem comum, mas imprecisa nesse caso. Tratava-se de um banco ou uma espécie de prateleira escavada na própria rocha, geralmente sobre um arco chanfrado na parede interna da tumba. Essa estrutura física bem específica que permite a disposição descrita por João. Havia um espaço plano, como uma mesa de pedra mesmo, onde o corpo de Jesus repousava, com espaço suficiente nas extremidades para que os dois mensageiros celestiais se assentassem confortavelmente. Um na posição onde ficava a cabeça Isso. e o outro onde ficavam os pés. E aqui é onde a riqueza das escrituras fica realmente impressionante para mim. Essa imagem dos dois anjos de branco sentados nas extremidades daquela prateleira de pedra não é só um detalhe arquitetônico ou uma coincidência decorativa na narrativa. Matthew Henry e outros comentaristas traçam um paralelo belíssimo com o Antigo Testamento, que muda completamente a forma como enxergamos esse túmulo vazio. No Antigo Testamento, lá no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, exatamente entre os dois querubins de ouro, para fazer a expiação pelos pecados do povo. Ali, no túmulo vazio, a laje de pedra onde o corpo ferido e ensanguentado de Cristo havia repousado torna-se o novo e definitivo propiciatório. Uma imagem muito poderosa. Extremamente poderosa. A presença dos anjos naquelas extremidades sinaliza que o sacrifício perfeito foi consumado. O preço pelo pecado foi pago de forma integral. A justiça de Deus foi satisfeita ali e agora o acesso ao Pai está completamente aberto para toda a humanidade redimida. É uma mudança de paradigma colossal. O lugar que antes representava a morte e a condenação se transforma visualmente no lugar de reconciliação e de graça. Mas enquanto essa realidade cósmica extraordinária está acontecendo bem ali, Maria ainda está presa à sua tristeza imediata. Ela não percebe a magnitude do que está diante dela. O luto ofusca a visão dela. Exato. O texto relata que ela se volta para trás e vê Jesus em pé, mas simplesmente não o reconhece. Ela chega a confundi-lo com o jardineiro, ou o hortelão, responsável por aquela área. E a pergunta que surge é: o que explica essa falta de reconhecimento? Afinal, ela caminhou com ele, ouviu seus ensinamentos e o conhecia profundamente. Os teólogos oferecem diversas perspectivas que se complementam para explicar esse momento específico. Primeiramente, há o fator físico e emocional óbvio. As lágrimas contínuas e aquele choro convulsivo do qual falamos antes certamente embaçavam a visão dela. Além disso, a escuridão da madrugada ainda pairava sobre o jardim, limitando muito a clareza visual. Ainda estava escuro, a luz estava apenas começando a raiar. Isso mesmo. Em segundo lugar, a completa falta de expectativa. A mente de Maria estava fixada em encontrar um cadáver para embalsamar, não um Salvador vivo e glorificado. Como João Calvino aponta em seus escritos, a incredulidade humana e a dor profunda muitas vezes cegam o nosso entendimento para as realidades espirituais que estão bem diante de nós. E há também a questão da natureza do próprio corpo ressurreto, correto? Porque em outras passagens nós vemos situações bem semelhantes acontecendo. A natureza do corpo ressuscitado de Cristo é um fator determinante aqui. Em outras aparições após a ressurreição, como no caminho de Emaús, os discípulos também tiveram um impedimento temporário em reconhecê-lo. O corpo glorificado de Jesus
possuía características novas, sublimes. Ele era o mesmo Jesus, com as marcas da crucificação, mas em um estado de glória que exigia que ele mesmo abrisse os olhos espirituais das pessoas para que o reconhecessem. E sabe o que eu acho o mais fascinante nesse equívoco dela? A ironia teológica que os comentaristas apontam ao analisarem o texto. Ela pensa que ele é o jardinheiro. Parece um detalhe tão pequeno na leitura dinâmica, quase um erro bobo, motivado pelo desespero, mas carrega um significado muito maior do que aparenta. É uma daquelas observações que nos fazem maravilhar com a profundidade da Bíblia. Embora Maria estivesse factualmente enganada ao pensar que ele era um simples funcionário do local, em um sentido espiritual muito mais elevado, ela estava diante do verdadeiro jardineiro. A teologia bíblica nos ensina que o primeiro Adão falhou em um jardim, o Jardim do Éden, trazendo o pecado, a maldição e a morte para toda a humanidade. Uma queda que começou em um jardim. Perfeito. Agora, Cristo, que é o último Adão, desperta em um jardim. Tendo vencido de uma vez por todas a morte, ele surge como o guardião e restaurador da nova criação. Ele é aquele que verdadeiramente cultiva a vida, onde antes só havia espaço para a sepultura. E essa nova vida brota de forma muito pessoal no momento seguinte. Essa é, ao meu ver, a transição mais comovente do relato bíblico. A confusão de Maria se dissipa completamente. Isso não acontece por meio de uma demonstração estrondosa de poder cósmico ou de uma explicação teológica complexa. Acontece de forma íntima. Muito íntima. Jesus simplesmente pronuncia o nome dela. Ele diz Maria. Uma única palavra, dita no idioma aramaico, que era a língua materna dela. Essa palavra muda absolutamente tudo na cena. A simplicidade desse momento esconde uma riqueza teológica inestimável. Ao chamar Maria pelo nome, Cristo cumpre de forma muito tangível a promessa que ele mesmo havia estabelecido lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Naquela ocasião, ele se revelou como bom pastor, declarando que o pastor chama suas próprias ovelhas pelo nome e que elas conhecem a sua voz. E ela reconheceu na mesma hora. Aquele único chamado no jardim carrega toda a intimidade, toda a autoridade e a ternura do relacionamento redentor. Instantaneamente, aquelas sombras da dúvida e do luto de Maria são dissipadas pela iluminação da palavra de Cristo. E a resposta dela é imediata. Ela se volta e diz Raboni, que significa meu grande mestre. É uma confissão claríssima de submissão, adoração e de um profundo reconhecimento pessoal. Agora, a partir dessa declaração maravilhosa, o texto entra em um trecho que costuma gerar muita perplexidade para quem estuda. Jesus diz a ela, não me detenhas, ou, dependendo da tradução que se usa, não me toques. É um texto que exige cuidado interpretativo. Bastante cuidado. Lendo D.A. Carson, vemos que isso exige muita clareza para não interpretarmos mal. Afinal, pouco tempo depois, Jesus convida Tomé a tocar em suas feridas físicas. Por que essa instrução aparentemente tão dura para Maria naquele exato momento de alegria? Essa questão levanta debates interpretativos muito ricos ao longo dos séculos de história da Igreja. O estudo cuidadoso dos verbos no grego original nos ajuda a desvendar esse aparente enigma. A instrução de Jesus não é uma proibição ao toque físico em si, como se o seu corpo ressurreto fosse intocável ou pudesse, de alguma forma, ser contaminado. O que faria pouco sentido, considerando o episódio de Tomé. Exatamente. O tempo verbal utilizado ali sugere a ideia de parar de agarrar ou não se prender a. Maria, impulsionada por uma alegria indescritível, provavelmente se lançou aos pés de Jesus, abraçando-o firmemente, desejando que o relacionamento deles voltasse exatamente a ser o que era antes da cruz. Ela queria reter o mestre terreno, garantindo que ele não a deixasse novamente. É quase como se ela quisesse congelar o tempo ali, voltar ao normal, a rotina maravilhosa que eles tinham na Galileia. Mas Jesus está dizendo que a velha ordem passou. A dinâmica daquele relacionamento ia mudar. O foco de Cristo está em instruí-la sobre a nova fase da história da redenção. Ele explica o motivo logo em seguida ao dizer, porque ainda não subi para meu Pai.
Ele está comunicando a Maria que o estado de exaltação plena ainda está em andamento. O relacionamento entre Cristo e a Igreja não seria mais baseado em sua presença física e corpórea, localizada em um único espaço geográfico. Ele não estaria mais limitado ao espaço e ao tempo da mesma forma. Ele estava em processo de ascensão. Uma vez glorificado à direita do Pai, ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador. A partir de então, a comunhão com ele seria muito mais profunda, abrangente e ininterrupta através do Espírito. Ele estava redirecionando a fé de Maria, tirando o foco da presença visível temporária e apontando para a presença espiritual constante, que em breve seria inaugurada para todos os crentes. Uma mudança de paradigma completa. E essa nova realidade redentora fica ainda mais evidente na mudança de vocabulário que Jesus usa na continuidade da mesma frase. Ele dá uma ordem a Maria. Ele diz, vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. É muito interessante notar nos comentários que esta é a primeira vez em todo o Evangelho que Jesus se refere aos discípulos dessa maneira. A magnitude dessa mudança de tratamento é algo que deve encher o coração de qualquer leitor de uma esperança imensa. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus referiu-se aos discípulos de diversas formas. Em João 15, ele os chama de amigos, elevando-os da condição de servos. Mas agora, através da consumação do seu sacrifício na cruz e da sua ressurreição triunfante, um novo nível de relacionamento familiar é alcançado. O nível mais alto possível. Sim, ele os chama de irmãos. O autor da carta aos Hebreus confirma essa teologia gloriosa ao dizer que o Filho não se envergonha de chamá-los irmãos. Isso atesta que o preço exigido pela santidade divina foi pago e que a inimizade causada pelo pecado foi completamente removida. O que mais me chama a atenção nessa frase é a precisão de Jesus. Ao dizer, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, ele faz uma distinção muito, muito cuidadosa. Ele não junta tudo dizendo simplesmente nosso Pai ou nosso Deus. Ele mantém uma separação clara, mesmo enquanto une todos na mesma família. Essa é uma precisão teológica fundamental. Cristo mantém a distinção essencial entre a sua filiação e a nossa. Ele é o Filho de Deus por natureza divina, gerado desde a eternidade, a segunda pessoa da Trindade. Nós, por outro lado, tornamo-nos filhos de Deus por adoção e graça, unicamente mediante a obra redentora. Uma adoção garantida pelo sangue dele. O Deus soberano e criador do universo é, a partir daquele momento, o Pai amoroso daqueles que creem. Tudo isso por causa do mérito exclusivo da obra de Cristo. Tudo isso que estamos examinando nas fontes hoje é profundamente rico. Mas a teologia nunca é um fim em si mesma, não é? Essa verdade exige uma resposta do nosso coração. Chegamos ao momento de pensar a aplicação prática de tudo isso. Como essa exegese detalhada transforma a forma como a fé é vivida hoje. E o primeiro ponto que emerge com muita força dos comentários é o consolo nas maiores aflições. Nós vemos o Senhor do Universo indo ao encontro de uma mulher em sua dor mais profunda e solitária. A aplicação pastoral dessa narrativa é de um conforto indescritível. O texto nos mostra o caráter incrivelmente terno do nosso Salvador. Ele não repreende a tristeza sincera de Maria. Diante de uma pessoa cujo coração estava em pedaços, confusa e desolada, Jesus se aproxima com graça e com total empatia. Ele respeita a dor dela, mas traz a solução. Exatamente. Para quem nos ouve hoje e pode estar enfrentando momentos de luto profundo, perdas irreparáveis ou desespero, o princípio bíblico é muito claro. O Cristo ressurreto não está distante ou indiferente às nossas aflições humanas. Ele vai ao encontro do coração quebrantado. E mais do que isso, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. O relacionamento oferecido no cristianismo não é o de uma força cósmica e impessoal, mas o de um Senhor soberano, que se relaciona de forma íntima, pessoal e específica com cada indivíduo que ele redimiu. E essa proximidade também redefine fundamentalmente quem nós somos.
A segunda grande aplicação prática diz respeito a essa nova identidade. Pela adoção divina que nós discutimos há pouco, a condição do ser humano redimido é totalmente transformada. Não há mais a posição de estranhos, alienados ou de meros servos temerosos, mas a posição inabalável de co-herdeiros com Cristo na família de Deus. E essa é a essência do conforto cristão maduro. O relacionamento com Deus hoje não depende de circunstâncias visíveis, favoráveis ou da capacidade de tocar fisicamente o Mestre. Que era o desejo inicial e compreensível de Maria. A comunhão atual da Igreja com Cristo é invisível aos olhos naturais, sim, mas é contínua, real e indestrutível por meio da habitação do Espírito Santo. Uma comunhão que nada pode quebrar. Nada, nenhuma adversidade terrena, nenhuma estrutura de morte, nenhum túmulo ou tragédia pode romper esse vínculo vital estabelecido na nova aliança. É uma união espiritual que garante que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos opera de forma contínua naqueles que creem, sustentando-os em todas as realidades dolorosas ou alegres da vida. E essa nova identidade cheia de graça e privilégios não é algo para ser mantido em segredo ou guardado egoisticamente para nós mesmos. E isso nos leva à terceira aplicação vital apontada pelos estudiosos, que é o chamado irresistível à proclamação. Jesus confia a Maria Madalena uma missão imediata. Os comentaristas frequentemente a chamam de a apóstola aos apóstolos, pois ela foi a primeira pessoa enviada formalmente para anunciar a realidade da ressurreição aos demais. A obediência imediata de Maria se torna o modelo permanente para todo crente. Assim que a verdade da ressurreição ilumina o seu entendimento e ela reconhece o Senhor, a diretriz divina é muito clara. A fé redentora não foi projetada por Deus para ser um tesouro oculto, vivido apenas na esfera privada e solitária. Tem que ser levada adiante. Tem que ser compartilhada. Compartilhada com urgência, convicção e uma alegria transcendente. Se Cristo, de fato, venceu a morte, se o propiciatório provou que o acesso ao Pai está garantido e se a adoção espiritual é uma realidade presente, então essas boas novas devem ser o foco absoluto da proclamação da Igreja. A experiência genuína da graça resulta, inevitavelmente, na missão de comunicar essa mesma graça aos outros que ainda estão nas sombras. Maravilhoso. Para resumir a bela jornada que fizemos ao longo deste estudo diligente de hoje, nós começamos a nossa observação em um jardim marcado pelo luto intenso, pela perda e pela desorientação total. Analisamos um túmulo vazio que a princípio apenas girava confusão e multiplicava tristeza para uma mulher que estava enlutada. Um cenário desolador no início. Desolador. Mas, guiados pela precisão e riqueza das Escrituras através dessas fontes, terminamos com a revelação radiante do Cristo vivo. Um encontro que não apenas enxugou as lágrimas de um coração partido, mas que inaugurou oficialmente uma nova era espiritual, estabelecendo os crentes como família adotada pelo próprio Deus, unidos para sempre pelo Espírito Santo. E para coroar a nossa reflexão de hoje, baseada nessas fontes tão preciosas, eu deixo um pensamento final para quem nos acompanha. Retornando à postura inicial de Maria, perceba que ela estava tão intensamente focada em procurar um corpo sem vida, buscando prestar seus últimos e afetuosos cuidados terrenos a um cadáver, que esteve a ponto de não perceber o Senhor da Glória, vivo e triunfante, que estava em pé bem diante dela. E isso levanta uma reflexão muito séria para os nossos dias. Com que frequência nossa atenção se prende de tal forma às perdas terrenas, às nossas expectativas frustradas e às evidências da nossa própria temporalidade, que nos tornamos incapazes de reconhecer que o Cristo vivo está operando propósitos superiores, redentores e eternos ao nosso redor? É um chamado firme para que a nossa perspectiva seja elevada, tirando os olhos das sombras do sepulcro e fixando-os na luz inabalável do trono celestial. Uma reflexão verdadeiramente encorajadora e necessária para o nosso caminhar diário. Agradecemos imensamente a companhia de cada pessoa que dedicou seu tempo para mergulhar neste estudo diligente das Escrituras conosco. É sempre um grande privilégio compartilhar essas verdades transformadoras.
Fica aqui o convite cortês e edificante para que todos acompanhem a nossa próxima análise profunda, onde continuaremos a nossa busca constante por sabedoria e entendimento na Palavra de Deus. Até lá!